dia, bom dia, bom dia. E aí, pessoal? Tudo bem? Aqui em Belo Horizonte hoje é feriado, mas não importa. Nosso compromisso de nos tornarmos pessoas sábias continua de pé, ok? Hoje, dia 15 de agosto, nós já estamos praticamente na metade do mês, né? O tempo está voando, é isso. Então, vamos aqui fazer a leitura do capítulo 15. E nesse capítulo 15, ele chama a atenção para que a gente possa ser uma pessoa que cultiva a sabedoria. Que cultiva a sabedoria e que viva bem. Que a gente empregue a língua em esparramar sabedoria. Que nós possamos entender que o conhecimento das coisas não é o princípio básico da sabedoria, mas é a arte da gente saber viver retamente, da gente observar os ensinamentos, ajudar o próximo. E ele vai falar também nesse capítulo de religião. Não tem problema nenhum, é lógico que a religião agrada ao Senhor. Só que a gente possa entender e observar que religiosidade sem amor ao próximo, sem observar temor do Senhor, religião por religião não agrada ao Senhor. Não adianta a gente ser religioso se a gente não tiver amor e respeito ao próximo. É por isso que às vezes tem muito religioso que é um contra-testemunho para aqueles que não frequentam nenhuma religião. Então, isso é o que ele vem pedir para que a gente fique atento nesse capítulo 15. E aí ele começa o seguinte: uma resposta branda aplaca o furor, uma palavra dura excita a cólera. Ou seja, se você é sábio nas palavras, você termina ali com aquela contenda, com aquela discussão. Mas se você não sabe usar as palavras, é como se você estivesse jogando um graveto na fogueira. As coisas vão ficar piores do que já estão, né? A língua dos sábios ornamenta a ciência, a boca dos imbecis transborda loucura. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar diante de pessoas assim. E tem gente que, infelizmente, quando abre a boca para falar coisas que não vão edificar, quanto mais elas falam, mais elas acreditam naquilo que elas estão falando. Então, isso é uma coisa para a gente ter muita atenção. Nós somos donos do que calamos e escravos do que falamos. Então, cuidado, né, ao que vai ser proferido. Em todo lugar estão os olhos do Senhor, observando os maus e os bons. Na casa do justo há riqueza abundante, mas perturbação nos frutos dos maus. Ou seja, na casa do justo há riqueza abundante, mas os frutos dos maus ainda são com perturbação. Nada daquilo que a pessoa que faz o mal colhe, nada daquilo prospera, não rende. Tudo aquilo que é ganho de forma ilícita
Você já viu aquilo? O dinheiro que vem fácil, vai fácil. A pessoa não consegue conservar. Eu não sei se vocês já repararam nisso. Os lábios do sábio destilam saber. Não é assim o coração dos insensatos. O sacrifício dos pérfidos são abominação para o Senhor. A oração dos homens retos lhe é agradável. Do que ele está falando aqui, gente? Não adianta nada fazermos sacrifícios se nós não somos e não agimos como pessoas justas. O sacrifício pelo sacrifício não agrada ao Senhor. Porque não adianta nada você fazer um jejum, você se abdicar de alguma coisa, se você não ama seu próximo. Se passa uma pessoa e precisa de você, você não a ajuda. Não adianta nada o sacrifício sem amor, sem retidão, sem temor do Senhor, tá? O Senhor abomina o caminho do mal, mas ama o que se prende à justiça. Severa é a correção para o que se afasta do caminho, e o que aborrece a repreensão perecerá. Quando a gente se afasta do caminho, às vezes Deus nos dá a oportunidade de passar por momentos difíceis para que a gente possa entender que tudo é graça e para que a gente possa voltar. Nada que acontece na vida da gente, nada pelo qual a gente passa é sem sentido. Deus está forjando a gente. Ele está lapidando. Então, cada vez que você está passando por uma dificuldade, eu te sugiro perguntar, não por quê, mas sim para quê. Senhor, qual o ensinamento por trás disso? O que o Senhor está querendo me mostrar? O que eu estou precisando aprender? Quanto mais rápido você chegar na conclusão do para quê e qual é o ensinamento, mais rápido você passa e sobe de nível. Então, ele está falando, severa é a correção, mas se você se aborrecer com a correção, você perecerá. Por isso que a todo momento, em outros versículos dos outros capítulos, ele fala, ame a correção. Porque é através da correção que a gente vai se tornar pessoas sábias, pessoas fortes. É através da correção. Não existe nada na vida, não existe crescimento, gente, sem dor. Coloque uma coisa na cabeça de vocês. O mundo não é cor-de-rosa e não é para ser. Para crescer tem que doer. Então, não tenham medo. Faz parte do processo. Só segue em frente. Deixa Jesus, deixa Deus, fazer a obra dele em você. E ame cada vez que ele te corrigir. Não fique chateado, não fique bravo. Ame e entenda, tudo tem um para quê. Tudo tem um para quê. A habitação dos mortos e o abismo estão abertos diante do Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O zombador não gosta de quem o repreende, nem vai em busca dos sábios. As pessoas que acham que sabedoria é uma coisa boba, que acham que não precisa observar, que acham que já sabem viver, essas pessoas sempre vão zombar e não vai gostar de ninguém que chegue perto delas com palavras de sabedoria. Isso é muito triste.
E eu convivo com gente assim, na minha própria família. Quando você está falando alguma coisa com elas, elas olham assim e falam, até parece. E eu fico realmente com o coração doído, porque a pessoa está a um passo de ficar livre daquela vida que está levando, mas ela não consegue perceber. E ela não consegue ouvir. E às vezes ela ouve e não consegue praticar aquilo que você está tentando ensinar para ela. É muito triste. O coração contente alegra o semblante. O coração triste deprime o espírito. Gente, a característica número 1 dos cristãos é que sejamos alegres. Então, uma vez eu escutei, eu sou católica, e um padre virou para mim e falou assim, Renata, todo cristão é alegre. Você está andando muito triste. E isso não reflete a glória de Deus. Aquilo ficou e pegou tão forte no meu coração que desde aquele dia eu tenho observado isso. E todos os dias antes de eu deitar, eu faço uma reflexão do meu dia, eu agradeço a Deus e eu vou dormir sorrindo. Quando você dorme sorrindo, você acorda sorrindo. É impressionante. Se vocês quiserem, tentem praticar. Quando você dorme sorrindo, você já acorda sorrindo. Se você dorme brava, mal-humorada, chateada, brigada com alguém, você acorda brava. Você acorda triste. Por isso é tão importante fazer a higienização do coração. Aí está o segredo, aí mora o segredo. Se ele tiver higienizado, você já vai levantar sorrindo. Aconteça o que acontecer no seu dia. Você não desespera facilmente das coisas. Você consegue respirar fundo, pensar, tomar decisões de forma mais leve. Então eu convido vocês a testar. Vale a pena. O coração do inteligente procura a ciência. A boca dos tolos sacia-se na loucura. Ou seja, quem é inteligente está sempre buscando, o porquê das coisas, entender as coisas. Para o aflito, todos os dias são maus. Para um coração contente, são um perpétuo festim. A gente acabou de falar, né? Mais vale o pouco com temor do Senhor que um grande tesouro com inquietação. Mais vale o pouco com temor do Senhor. Que adianta você ter grandes riquezas se você tem um coração inquieto? Se você não tem paz? Se você não consegue não ser apegado? Não colocar amor demais no material? Isso não serve de nada. Então, observe bem isso. Mais vale um prato de legume com amizade que um boi cevado com ódio. Um homem iracundo excita questões, mas o paciente apazigua disputas. Quem tem ira, quem anda com raiva, ele coloca tudo maior. Numa discussão, a discussão fica muito maior. Mas quando uma pessoa tem paz, quando uma pessoa é paciente, ela apazigua. Falar, uma palavra, ela cessa aquela contenda. Por quê? Porque ela age com sabedoria. Porque ela consegue fazer uma correção fraterna. Porque ela não chega cheia de braveza, apontando o dedo. Então preste bastante atenção. Às vezes você precisa fazer uma correção
Peça instrução do Espírito Santo. Pede para Deus colocar as palavras na sua boca. Não sai falando de qualquer jeito. Porque toda correção fraterna, ela é super bem-vinda. E as pessoas tendem a ouvir. O caminho do preguiçoso é como uma sebe de espinhos. E o caminho dos corretos é sem tropeço. O caminho do preguiçoso é como uma cerca. Já viram aquelas plantinhas que é cheia de espinho, que nada consegue passar por ela? Esse é o caminho do preguiçoso. Gente, isso é tão triste, tão triste. Eu conheço uma pessoa que ela tá com um irmão e que ele todo santo dia vai para a casa dela, senta no banco do lado de fora e fica o dia inteirinho sentado, fumando. Toma café, almoça, janta e depois volta para a casa dele. A pessoa é aposentada, a pessoa tem um salário. Ela é incapaz de ficar na casa dela, de cozinhar para ela mesma. É uma pessoa que está com saúde, é uma pessoa que está com seu, como se diz, uma pessoa que está consciente, né? Só que ela todo dia faz isso com a irmã dela. E essa irmã está ficando doente. Não porque um prato de comida vale ou faça falta para ela. Mas é muito triste a luta de uma pessoa que levanta cedo, que trabalha o dia inteiro, que tem casa para cuidar, que tem marido para cuidar e não ter liberdade dentro da própria casa. Então, todo dia esse irmão está instalado. Ela já pediu diversas vezes. Gente, quando você faz algo que você está tirando a paz da outra pessoa, você está em pecado. Isso não é justo. Quantas pessoas por aí que fazem a mesma coisa? Por isso que ele fala, ó preguiçoso, vai ter com a formiga. O que custa cada um cuidar da sua vida? O que custa essa pessoa simplesmente ter desconfiômetro e cuidar da vida dele na casa dele? É muito triste de ver, muito triste. A pessoa já levanta chateada na vida. Por quê? Porque das 7 horas da manhã, o outro já chegou lá e já instalou. E só sai de noite, todo santo dia. É complicado às vezes, porque tem coisas na vida que é complicado. Então é sobre isso aqui, ó. O caminho do preguiçoso é como uma sebe de espinhos. O filho sábio alegra seu pai, o insensato despreza sua mãe. De novo, né? A gente falando aqui sobre a sabedoria dos filhos. Não tem como um filho tornar sábio se o pai e a mãe não corrigem, não ensina, não treina. É fundamental isso aqui, tá? A loucura diverte o insensato, mas o homem inteligente segue o caminho reto. Os projetos malogram por falta de deliberação. Conseguem bom êxito com muitos conselheiros. De novo, né? Quando você for fazer algo na vida, observe pessoas que já foram e voltaram naquele caminho que você está pretendendo ir. Não saia fazendo as coisas de qualquer jeito. Peça conselhos. Porque com conselhos você tem uma chance maior de ser bem-sucedido naquilo que você está querendo desenvolver. Saber dar uma resposta é fonte de alegria. Como é agradável uma palavra oportuna. Gente, isso alegra o coração da gente. Quando você consegue dar uma palavra oportuna e as pessoas olham para você e falam assim, nossa, obrigada por essa palavra.
Isso traz alegria ao coração. Só que para você conseguir fazer isso, o que você precisa fazer? Ser sábio. Estar em contato com o Divino Espírito Santo. Ter intimidade com Deus. Porque lembra, esse tipo de coisa não é na força do seu braço. É pela graça de Deus que a gente consegue, né? Quando Salomão pediu sabedoria ao Senhor, Deus não estalou os dedos e deu e fez com que ele se tornasse sábio. Não. Ele deu a graça para que ele assimilasse tudo o que ele estudou durante anos. Então não foi algo que caiu do céu e ele se tornou da noite para o dia sábio. A gente precisa entender isso, porque sabedoria é um investimento, é diariamente. Senão não tem como se tornar sábio. Sabedoria custa tempo, custa ler. Mas quando você consegue dar um conselho para alguém, ser sábio na palavra, é uma alegria enorme para o coração. Entende? O sábio escala o caminho da vida para evitar a descida à morada dos mortos. Exatamente. O Senhor destrói a casa dos soberbos, mas firma os limites da viúva. Gente, quer agradar ao Senhor? Ajude a viúva, o órfão e o estrangeiro. Jesus observou isso o tempo todo. Quer agradar ao Senhor? Ajude essas 3 pessoas. O projeto dos pérfidos são abomináveis ao Senhor, mas as palavras benevolentes são puras. O homem cobiçoso perturba sua casa. Aquele que odeia os subornos viverá. O coração dos justos estuda a sua resposta. A boca dos maus, porém, vomita o mal. Quem tem o coração justo, gente, pensa antes de falar. Ele não sai falando. Ele observa o que ele vai falar. O Senhor está longe dos maus, mas atende à oração dos justos. O brilho dos olhos alegra o coração. Uma boa notícia purifica, fortifica os ossos. Gente, como é bom quando recebemos uma boa notícia. Você dá aquele respiro. É muito bom. Fortifica mesmo os ossos, né? Quem der atenção às repreensões salutares habitará entre os sábios. Ame a repreensão. Ame a correção. Você vai habitar entre os sábios. O que rejeita a correção faz pouco caso de sua vida. Quem ouve a repreensão adquire a sabedoria. O temor do Senhor é uma escola de sabedoria. A humildade precede a glória. Então, esse é o último versículo e aqui a gente termina com essa frase linda. A humildade precede a glória. Por quê, gente? Não tem como adquirir sabedoria, amar a correção e amar a repreensão se a gente não for humilde. Porque se você achar que você já sabe tudo nessa vida, você não vai conseguir amar nenhuma dessas coisas. E sem amar a correção, a repreensão, você não vai atingir a sabedoria. Porque a sabedoria não está só no ler, no conhecer. Está nas pessoas. Ninguém é autossuficiente. A gente aprende com tudo, na natureza, vendo os outros. Então esse é o convite para o dia de hoje.
que a gente seja humilde. Humilde para aprender, para conseguir olhar o nosso entorno e para saber aonde a gente pode ser útil, onde a gente pode ajudar, quem está precisando de uma palavra, quem está precisando às vezes de algo material. E que principalmente que a gente possa ser humilde para a gente assimilar toda a sabedoria que nos rodeia dia a dia. Tá bom? Leia de novo o capítulo, vê um versículo que mais faz sentido, ore durante o dia. Amanhã a gente está aqui de volta. Quem gosta desse momento, quem gosta de ouvir essas palavras, comenta, compartilha, difunde. Vai você também levar essas palavras. Tem muitos corações precisando de ouvir o que você tem para dizer. De levar a palavra, de ouvir a palavra do Senhor. Tem muitos corações sedentos da palavra de Deus. Tá bom? Um lindo e abençoado dia. Até amanhã, se Deus quiser.